coisa, não se sinta culpada ou culpado por ter medo de fazer alongamento depois de um processo de lesão. É extremamente natural e a gente vai entender isso hoje. Entender como é que a gente faz para vencer esse medo e, principalmente, não voltar a ter lesão, né? Que eu acho que esse é o grande objetivo, ok? Bom, primeira coisa, quando a gente sente medo, né? Então, eu vou fazer um alongamento e eu sei que aquela perna, eu já tive uma lesão, às vezes o movimento que eu faço eu sinto uma dorzinha, um treino que eu faço um pouco mais pesado eu já sinto uma dorzinha, a gente começa a desenvolver esse medo. E aí, a primeira coisa que faz com que a gente perceba o medo, vamos lá. Então, a gente foi lá, a pessoa foi lá e teve uma lesão. A primeira coisa, na hora que ela começa a fazer um exercício de alongamento, por exemplo, ela se coloca no exercício de alongamento, a primeira coisa que ela vai ter na hora que ela se coloca no exercício é dor. Sim? Isso é o esperado mesmo de cada exercício de alongamento que a gente faça. Que a gente sinta dor, tá? Isso é o esperado. E aí, na hora que a gente sente a dor, a gente precisa fazer uma avaliação na hora. Sim, eu preciso avaliar se aquela dor, ela é esperada ou não. Se eu não souber avaliar, eu vou começar a ter medo. Ok? E aí, depois de avaliar, eu vou decidir se eu vou permanecer, se eu vou prosseguir no alongamento ou não. E muitas vezes, para quem teve lesão, prosseguir significa ter lesão novamente. Então, aí a gente fecha o ciclo da lesão. Então, vamos entender primeiro o que é a lesão. Sim? Eu tenho lá o meu músculo. Vamos desenhar nosso músculozinho aqui. Certo? E ele tem várias fibras musculares nesse músculo, tá? Então, um dos músculos mais comuns da gente ter um estiramento, ter uma lesão, é o músculo atrás da nossa coxa, tá? Que é o nosso femoral, o bíceps femoral, que fica bem atrás aqui da nossa coxa. Um outro que é comum são os nossos adutores, que ficam na parte de dentro da nossa perna, ok? E aí, o que acontece? Quando a gente faz um alongamento, é como se a gente pegasse essa parte do músculo e essa parte do músculo e puxasse. Conforme a gente estica esse músculo, ele tem uma capacidade de se esticar. Para a gente conseguir ganhar flexibilidade, eu preciso puxá-lo ao ponto dele perceber que ele é pequeno, que ele precisa se desenvolver, que ele precisa crescer. Se eu alongo, vou alongar aqui meu tríceps, tá? Se eu alongo meu tríceps puxando só um pouquinho, esse só um pouquinho não é suficiente para mostrar para o músculo que ele precisa se desenvolver. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer mais o meu braço para conseguir puxar mais ele, para ele se esticar mais. Conforme a gente traciona essa musculatura, vai acontecendo microlesões. Todo mundo tem microlesões durante o alongamento. Isso é normal, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que entender, microlesões é normal. É isso que faz com que o músculo se desenvolva, com que ele cresça, tá? Por isso que na hora que a gente está fazendo, a gente sente dor. Por quê? Porque o meu músculo está sentindo lá que está tendo microlesões, ele vai lá e avisa para o meu cérebro que estamos tendo microlesões, está doendo, tá? Tem alguma coisa errada, certo? Meu cérebro, como uma resposta automática, manda ele se encolher. E é aí que é o perigo da lesão. Por quê? Esse reflexo muscular que acontece durante o alongamento é fisiológico, é normal isso acontecer, só que na hora que o músculo começa a querer voltar e a gente puxando forças contrárias, a gente começa a aumentar essas lesões. E aí é onde eu tenho um ponto que tem uma distensão, por exemplo. A distensão, ela pode acontecer em vários níveis, tá? Então, eu posso ter desde uma distensão muito pequenininha até uma distensão muito grave, que depois, no outro dia, o local fica roxo, tá? Vai ficar muito dolorido, fica roxo, às vezes tem inchaço. Quando você chega numa distensão grave,
que tem um edema ali no local, que tem um inchaço, tem um sinal de inflamação naquele músculo, a gente precisa tratar, sim? Mari, eu vou tratar só quando chegar no nível grave? Não, você sentiu dor. 2 dias depois você continua com dor, a gente precisa tratar. Até um dia depois a gente ainda fala, acho que você forçou demais, mas vamos esperar para ver como é que vai ficar. Mas 2 dias depois a gente já precisa tratar. Se a gente não trata esse músculo, o nosso corpo, ele foi feito para se regenerar, né? Algumas, principalmente a parte da musculatura. Então, as fibras estão lá, lesionou, ela soltou. Com o tempo, o próprio corpo vai fazer essas fibras grudarem de novo, só que elas grudam, mas engruvinhadas. Então, no local onde fez a lesão, forma um nó. Muitas pessoas que têm lesão grave, quando elas palpam, elas até sentem esse nó, tá? Então, a gente entende que se eu machuquei, passou 24 horas, né, e eu continuo com dor, o melhor a fazer é procurar um médico, procurar um fisioterapeuta, para quê? Para a gente tratar, para que na hora que essas fibras colarem novamente, elas não ficarem engruvinhadas com esse nó. Porque esse nó, ele vai funcionar como se fosse um para-raio, sabe assim? O para-raio, né, não entendo muito bem, mas até onde eu sei, ele atrai o raio. Sim, então tem um para-raio instalado aqui, o raio que cair aqui ao redor vai ser atraído para cá, porque tem um aterramento para receber esse raio. Só que aqui ele vira um para-raio sem aterramento. Então, toda tensão que eu gerar nessa fibra como um todo, ela vai parar, a tensão vai acabar estourando nessa região aqui, e eu vou ter lesão novamente no mesmo ponto. Por isso que é muito comum as pessoas falarem, eu nem faço mais alongamento, porque sempre que eu alongo, eu acabo machucando e é sempre no mesmo lugar. E aí a pessoa acaba traumatizando do alongamento. Então, por que a gente machuca no mesmo lugar? Porque acabou gerando um para-raio ali, e tá tudo bem. A gente vai aprender a trabalhar com isso aqui hoje, ok? Beleza, voltando então aqui para o nosso ciclo. Tô lá, tive uma lesão, passei por um processo de reabilitação ou não, ok? Posso ter aqui cicatrizado minhas fibras bonitinhas ou não. Independente disso, mesmo que ela tenha cicatrizado bonitinha, essa região vai ser sempre a mais sensível, tá? Mesmo você fazendo fisioterapia. Nunca mais vai ser a mesma coisa, Mari? Não, nunca mais vai ser a mesma coisa. Mas tá tudo bem, ok? A gente vai aprender hoje como é que a gente faz para ganhar flexibilidade, mesmo tendo um histórico de lesão naquela musculatura, ok? Beleza. Aí você vai lá e entende que você tem um músculo que tem uma lesão e você se coloca num exercício de alongamento. Começou o alongamento, é natural a gente ter dor, porque tá tendo micro lesões que são bem-vindas para a gente poder ganhar flexibilidade e o meu músculo avisa que tá tendo dor. Nessa hora é a hora que a gente precisa realmente avaliar o que está acontecendo. Por quê? Se eu não perceber o que está acontecendo, se eu não tiver esse conhecimento do que está acontecendo, o meu medo vai aumentar cada vez mais. E quando a gente tem medo, a gente normalmente para de fazer. Se eu paro, se eu não prossigo, eu simplesmente paro, não ganho mais flexibilidade. Quanto menos flexibilidade esse músculo lesionado tiver, mais suscetível à lesão ele vai ficar. Sim? Então, é importante, sim, a gente alongar o músculo que está lesionado. Lógico, depois do tratamento, depois que ele já está no processo crônico. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, que a gente tem medo do desconhecido. Aquilo que a gente conhece, a gente não tem medo. A gente vai... Pode até ter um medinho, mas você sabe mais ou menos como lidar. Agora, uma situação desconhecida, fica muito difícil a gente lidar. E aí a gente tem medo. Então, o que a gente tem que fazer? Processo contrário, eu preciso entender isso aqui para conseguir lidar com a minha dor e avaliar a hora de prosseguir ou não com o alongamento. E é isso que a gente vai fazer aqui na prática hoje, tá? Eu vou mostrar para vocês, eu vou colocar vocês em exercício, em alongamento, então coloca uma roupa confortável, tá bom? Você vai precisar de um tatame, uma faixa elástica. Se você não tiver faixa elástica, pode ser uma calça de ginástica, não tem problema. Mas a gente vai fazer um exercício para a gente perceber até onde a minha dor é normal, é bem-vinda, porque eu estou tendo microlesões, e até onde ela começa a ficar perigosa. Show de bola? A gente vai perceber isso na prática. E aí, entre alguns pontos,
que eu preciso conhecer do exercício que eu estou fazendo para me sentir mais segura para fazer esse exercício? Uma das coisas, que é uma das maneiras que eu trabalho muito aqui no canal, nas minhas aulas e tudo, é a questão da gente saber exatamente o que é certo naquele movimento, naquele exercício, e o que é errado. Principalmente, o que é errado. Por exemplo, deixa eu ver. Por exemplo, eu fazer um sapinho, sim, que é um exercício que a gente faz no chão. E eu desalinhar o meu quadril da direção dos joelhos, isso é errado. Quando você percebe que isso é errado, você vai fazer o exercício com mais consciência. E aí você vai saber que, tipo, não, eu tô alinhada, então o que eu tô sentindo tá certo. Ah, não, ó, eu tô desalinhada, então provavelmente essa dor que eu tô sentindo no quadril tá errada. E aí a gente vai modulando dessa maneira, sim? Então, primeira coisa, saber o que é certo, o que é errado em cada exercício do que você vai colocar o seu corpo. Isso é fundamental. Segunda coisa, saber exatamente onde você tem que sentir a dor. Sim, cada exercício de alongamento eu tenho que sentir dor em um lugar. Por exemplo, se eu vou alongar tríceps de novo, estou aqui alongando o tríceps, eu tenho que sentir dor nessa parte aqui, ó, da minha musculatura, sim? Se eu começo a sentir dor na região de cotovelo, se eu começo a sentir dor no ombro, é porque tem alguma coisa errada. Alguma coisa eu estou fazendo errada. Ou pode ser algum alinhamento, ou pode ser que eu esteja colocando pressão demais aqui no meu cotovelo, sim? Ou pode ser que eu esteja tendo que tracionar demais e o ombro está vindo junto. E aí eu começo a sentir dor em outros lugares que não só mais no tríceps. Então, é importante, em cada exercício de alongamento que você for fazer, você saber exatamente onde você tem que sentir a dor do alongamento. E como é a dor do alongamento? Essa é uma outra coisa que você tem que saber. Como é essa dor? Se eu sei que aquela dor que eu tô sentindo, ela é esperada, eu não tenho por que ter medo. Agora, se aquela dor, ela não é esperada, é uma dor muito forte, é uma dor em um local que não está sendo esperado, aí eu preciso me preocupar. Agora, a dor do alongamento, a gente vai testar agora na prática, eu vou falando ali para vocês. É muito difícil, né, a gente pontuar a dor, é uma coisa muito pessoal, vamos dizer assim, mas a gente tem alguns estágios e alguns sinais que o nosso corpo dá quando a gente está sentindo a dor correta, tá? O que é importantíssimo aqui sobre dor? Que, independente do alongamento que você estiver fazendo, qualquer dor que você sinta nas articulações não é normal. Então, sentir dor dentro do joelho não é normal, sentir dor dentro do quadril não é normal, sentir dor dentro do tornozelo não é normal, sentir dor lá nas vértebras não é normal. Em volta delas tem musculatura, ali tá tudo bem, mas no centro, ali nas vértebras, não é normal, tá? E é isso que a gente vai entender aqui hoje. Show de bola? Vamos lá? Vamos na prática entender isso? Bora lá? Então, bora lá. Vou tirar aqui o flip, que eu não vou mais usá-lo. Acredito eu. Vou pôr aqui, tia Ju. Beleza. Acho que tá tudo bem. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Bom, primeira coisa. Um lugar confortável para você deitar, tá bom? Para você conseguir sentir ali o seu corpo. Eu vou fazer um alongamento com vocês de femoral e um de adutores, tá? Que são as principais regiões que a gente sente dor. Para femoral, a gente vai fazer um alongamento bem simples. A gente vai estar lá, deitadinho de lado. Faça aí para você perceber comigo, tá? O momento, até que momento a gente pode considerar uma dor esperada e até que momento não, tá bom? Vamos lá, ó. Eu colocando meu pé para cima, eu consigo colocar meu calcanhar lá para cima com a perna esticada, mas isso sou eu, ok? Pode ser que você fazendo aí, sua perna venha até mais. Isso é sem sentir dor, tá? Aqui, ó, zero dor, não tô sentindo absolutamente nenhuma dor para fazer isso. Então, eu quero que você coloque sua perna para cima
até onde você não sinta dor nenhuma. Mai, para mim, joelho esticado até aqui. Passou aqui, ó, eu já começo a sentir. Tá tudo bem, ok? Então, ó, a gente vai passar essa faixa elástica lá no pé. E aí, a gente vai deixar os dedos para fora. Por que a gente vai deixar os dedos para fora? Se eu coloco a faixa elástica pegando os dedos, eu acabo alongando o gastrocnêmio também, tá? Eu coloco muita pressão no gastrocnêmio e nos flexores de dedo. Então, a ideia aqui é que a gente deixe essa musculatura ali da parte de trás da batata da perna mais suave, mais tranquila, sem exigir tanto dela, tá? Para que serve a faixa elástica? A faixa elástica serve para você segurar a sua perna. Então, você vai colocar lá a faixa elástica ou uma calça de ginástica, não tem problema, e vai deixar a sua perna solta. O objetivo aqui, ó, é a minha coxa tá molinha. Ela não tá fazendo força para sustentar a perna. Show? Isso é muito importante. Se aqui eu tô fazendo força para sustentar a perna, eu já gero uma tensão muscular nessa perna. Não, deixa ela solta. Então, vamos supor que aqui, nesse ponto aqui, você consiga deixar a perna lá esticada, porque a faixa elástica está segurando ela esticada, porque o peso do joelho está fazendo com que ela estique, sem fazer força com a perna, e você não está sentindo nenhuma dor, ok? É aí que a gente vai começar o exercício. Como que a gente vai fazer? A gente vai trazer cada vez mais essa perna para o peito, devagarzinho. O que eu quero que você perceba? Qual é o ponto que começa a sentir dor? Pode ser que aqui começou a sentir dor aqui na parte de trás da sua coxa. Show, é aí que a gente vai chegar. Para mim, Mari, aqui eu ainda não sinto nada, então eu preciso vir um pouquinho mais. Ó, aqui eu comecei a sentir um leve desconforto. A gente nem chama de dor, quem está acostumado a fazer alongamento nem chama isso de dor, só chama de um leve desconforto. Quem não está acostumado já sente uma dorzinha, a percepção é diferente, ok? E tá tudo bem, a gente vai ficar aí. E aí eu vou perceber a minha perna. A partir do momento que eu cheguei numa angulação, que eu começo a sentir um pouquinho de dor de alongamento, eu vou dobrar a minha atenção. E agora você não vai fazer nada, você só vai observar para você fazer depois, para você poder prestar atenção. Primeiro comando, eu preciso puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca. Eu só vou movimentar a minha perna enquanto eu solto o ar. Então, eu vou tentar trazer cada vez mais ela para o meu pé para minha testa, mantendo o joelho esticado, sem fazer força com a coxa, deixando a perna relaxada e só sentindo essa parte de trás da perna tensionada. Puxei o ar pelo nariz, não faça ainda, tá bom? Puxei o ar pelo nariz, soltei pela boca. Ó, aqui aumentou um pouquinho a dor, mas eu ainda tô falando, eu tô de boa, não é uma dor insuportável, sim? Não me dá a sensação, vamos supor que eu tivesse uma lesão nessa perna, tá? Não me dá a sensação de que eu vou rasgar ela de novo. Esse é o ponto. E aí eu vou tentar ir mais um pouquinho. Puxei o ar pelo nariz, soltei pela boca. Ah, aqui eu já tô sentindo um pouco mais. Aqui eu sinto desde trás do meu joelho até o meu bumbum. Tudo isso está sendo esticado. Para mim, Mari, eu sei que ainda não é o meu limite, mas para quem teve uma lesão, aqui é o ponto para você começar, onde você sente tudo puxando, mas não é uma dor insuportável. E aí a gente vai começar o alongamento daqui. Vamos lá, vamos fazer junto? Vou voltar devagar essa perna e vou fazer junto com vocês. Tô lá, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca e vem trazendo a perna e percebendo atrás da perna qual é o ponto que começa a ter uma sensação de desconforto. Ah, não, aqui eu comecei a ter uma sensaçãozinha de desconforto, ou mais perto do joelho, ou mais perto do bumbum, ou no meio do ventre muscular, não tem problema. Vou puxar o ar de novo, soltar pela boca e vou trazer novamente mais um pouquinho. Sempre mantendo o joelho esticado, o pé na direção do nosso ombro, tá? Não deixe esse pé ir para fora do ombro. E aí, cheguei lá, ai, Mari, aqui, olha, que eu já fico meio tensa, porque parece que vai rasgar tudo. Então, é aí que você vai permanecer. Você não vai avançar mais do que isso.
E aí você vai puxar o ar aqui e permanecer aqui por 60 segundos, 1 minuto, tá? E aí a gente vai ficar aqui. Vamos ficar 1 minuto? Tia Ju, você contabiliza pra gente 1 minuto? Valendo, então. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca e fica aqui parado. Sempre respirando, sempre soltando o ar, prestando atenção no seu corpo. Nesse momento que a gente está começando a se sustentar aqui, a perna pode começar a querer tremer, vocês podem sentir ela mais contraída, mais dura, tá? Tenta relaxar, foca em relaxar a musculatura, deixar a musculatura solta, 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 solta. Só atenção no joelho esticado, o resto é solto, 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 solto. E a gente permanece aí por 1 minuto. Respirando sempre. Não desvie a sua atenção do que você está sentindo. Estamos quase. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Falta 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Agora, cuidado. Para voltar, você precisa voltar muito devagar. Eu vou puxar o ar pelo nariz, soltar pela boca. Pode até ajudar aqui, ó, na coxa com a minha mão, empurrando essa perna aqui de volta para baixo. Devagarzinho, devagarzinho, dobrei o joelho, cheguei. O que é importante? A gente estava lá tracionando essa musculatura que fica atrás, que fica aqui atrás da nossa coxa, sim? A gente estava lá tracionando ela. Puxei, puxei, puxei. Se eu volto de uma vez, é como se eu desse uma estilingada nessa musculatura. E aí a chance de eu ter lesão é maior. Então, é importante a gente chegar no ponto onde eu consiga perceber que eu estou alongando, mas eu não tenho aquela sensação de dor absurda que vai rasgar. A partir daí, eu vou permanecer por 1 minuto. Depois disso, eu vou voltar essa perna muito devagar, se precisar, ajudando com a mão para voltar a perna, para conseguir fazer com que essa musculatura ela retorne para o tamanho original dela, sem dar chicote. Tudo bem? Show de bola? Vamos fazer com a outra perna. E agora, com a outra perna, eu vou falar com quem nunca teve lesão. Se você teve lesão, essa é a melhor maneira de você ir alongando. Se você não teve, você pode passar um pouquinho mais desse limite. Por quê? Porque você não tem o trauma da lesão. Então, a gente está lá, valendo com a outra perna. Aqui não está doendo nada, aqui não está doendo nada. Aqui eu comecei a sentir um pouquinho mais de tensão. Puxei o ar pelo nariz, vamos lá, fazendo comigo, você vai achar o seu ponto aí. Vai trazendo a sua perna até você sentir que tá puxando tudo, desde trás lá do nosso joelho, deixando os dedicos de fora, desde trás de lá do nosso joelho até a ponta do bumbum, joelho esticado. Nossa, aqui eu tô sentindo, Mari, beleza. Nunca teve lesão, você vai tentar puxar um pouquinho a mais, pouca coisa. Puxei o ar pelo nariz, soltei pela boca, trouxe um pouquinho mais. Nossa, agora tá esticando tudo. Mas não está uma dor insuportável de que eu vou rasgar tudo. Não, você sente que tá muito esticado, mas não é uma dor de que dá vontade de chorar, ok? E aí nós vamos permanecer por 60 segundos. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Lembra de deixar essa musculatura solta, é importantíssimo. O joelho está esticado, mas ele não está travado, tá? E a minha musculatura está o mais solto possível. É normal a perna dar uma tremidinha, tá bom? Tá tudo bem, desde que você não esteja forçando além do seu limite. Qual é o limite? Se começar a ser uma dor que dá vontade de chorar, já tá errado. Se você tá fazendo careta, já tá errado, tá? Tem que voltar um pouquinho. E aí eu permaneço lá, 60 segundos, respirando, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Perceba que a musculatura ela vai cedendo. A gente vai pensando em relaxar, relaxar. Parece que a dor vai até passando, tá? Esse é o ponto ideal do alongamento, quando você sente que a dor está até passando. Falta 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, como é que eu volto? Empurra devagar a perna para voltar. Vai voltando devagar, devagar. Dobra o joelho, aí a musculatura já voltou para o tamanho normal. Coloquei a perna no chão. Show de bola? Gente, é muito difícil se lesionar se você obedecer o que o seu corpo está te falando. Muito difícil, muito difícil. No final, fica uma sensação de leveza na perna. Não fica uma sensação dolorida. Se ficou uma sensação dolorida, é porque foi muito. No outro dia, você deve tentar ir um pouquinho menos, tá? Agora, quem teve lesão no outro dia vai tentar chegar nesse ponto. Só que aí, o que é importante? Você perceber se esse ponto realmente é o máximo que você pode chegar sem ter a sensação de que vai rasgar. Por quê? A gente faz alongamento, a gente vai ganhando flexibilidade. A musculatura ela vai cedendo mais. Então, é natural que quem teve lesão, quando for fazer o alongamento depois de novo, e até quem não teve, todo mundo, todos nós, quando for fazer de novo, aqui já não tá doendo nada. E aí eu vou puxar um pouquinho mais. Então, é natural a gente ir evoluindo de pouquinho em pouquinho a cada dia. Mas, galera, isso é a cada dia. Isso não é, de um treino para o outro. Isso é a cada dia, tá? Principalmente se você tem histórico de lesão. E aí vem a pergunta, Mari, mas se eu tive lesão, é bom mesmo ficar alongando? Sim, esse tipo de alongamento que a gente fez aqui, nessa intensidade, ele é um tratamento para sua lesão. Sim, um dos tratamentos que a gente faz na fisioterapia quando tem uma lesão é o alongamento, tá? Por quê? Para ajudar as fibras a se organizarem, ok? Quantas vezes por dia eu posso fazer esse exercício? Quando você faz 1 minuto de exercício, eu considero 1 minuto ali na posição, eu considero alta intensidade. Então, eu não indico que você repita mais de uma vez por dia. É uma vez, é uma série só. Não são 3 séries de 60 segundos, é uma só. Para quê? Para a gente ir moldando o nosso corpo devagar, você ir vencendo o seu trauma da lesão, você ir ganhando confiança novamente na sua musculatura e conhecendo o novo limite da sua musculatura e por aí vai. Aí você vai criando um relacionamento mesmo com o seu corpo, vai entendendo o que o seu corpo está te falando, até onde ele aguenta. A gente sempre deve forçar um pouquinho o nosso corpo, sim, mas é um pouquinho. Não é pedir para alguém me empurrar. Sim, não é na base da porrada, tá bom? Beleza. Uma outra região que as pessoas costumam ter bastante lesão é bem aqui perto da região de virilha, né? Onde estão os nossos adutores. E aí, o que acontece? Toda vez que a pessoa, por exemplo, se coloca numa posição assim e já joga o corpo para frente, ela já sente aquele lugar da lesão gritar. Parece que vai rasgar. Cara, escuta seu corpo tá falando. Se ele falou vai rasgar, significa o quê? Para, não faz mais? Não, significa volta um pouquinho. E aí eu volto um pouquinho, sim? E a gente vai perceber isso agora. A gente vai fazer um alongamento aqui. Deixa eu ver se eu vou fazer com as duas. Vou fazer com as duas pernas, vamos lá. A gente vai fazer um alongamento aqui. Sentado. Em cima da onde? Quem me acompanha nas lives de sexta-feira vai saber responder em cima da onde a gente assenta. Em cima dos isquios. O que são os isquios? Isquios são 2 ossinhos que a gente tem bem no meio do nosso bumbum, um de cada lado, tá? Se você coloca a mão lá no seu bumbum, você vai sentir uma pontinha. Esses são os isquios. Para a gente sentar em cima dos isquios, a gente precisa arrebitar o bumbum. Assim, ok? Essa perna aqui, ó, vamos começar com ela mais fechadinha, tá? Para você conseguir arrebitar bem o bumbum. Pode ser que para você arrebitar, você precise dobrar os joelhos. Se isso acontecer, na hora que você estica o joelho, lá atrás as suas costas faz isso aqui, ó. Eu vou pedir para você enrolar ou pegar uma almofada, sim. E aí você vai sentar em cima de um bolinho, assim, ó. Quem não consegue sentar em cima dos isquios, começa usando um bolinho, tá? Para quê? Para eu deslizar o meu quadril, ó, e conseguir arrebitar. Sim? Então, a gente desliza para poder arrebitar. Por que eu preciso fazer esse alongamento com esse bumbum arrebitado?
Porque a musculatura que a gente está tentando pegar, ela prende lá embaixo no isquio. Se eu puxo esse isquio para cima, arrebitando ele aqui, eu traciono ele para cima. Eu traciono a musculatura junto, tá? Se eu não faço esse alongamento arrebitando o bumbum, se eu faço com ele aqui, ó, mais corcundinha, eu não alongo o músculo como um todo, eu pego só uma parte dele. Então, é importante a gente arrebitar, ok? Então, você pode sentar lá em cima do seu bolinho. Sentei lá e deixei escorregar um pouquinho para frente. E aí, a gente já consegue arrebitar um pouquinho o bumbum e pernas esticadas. Colocou a mão lá nas pernas. Vou puxar o ar pelo nariz, soltar pela boca e vou descer um pouquinho o tronco para frente com as costas retinhas. Aqui tem pessoas que já vai sentir essa parte de dentro aqui da perna gritar. Tá tudo bem, ok? E aí você vai permanecer aqui. O importante, se você tem um histórico de lesão, você não pode sentir ela com aquela sensação de que vai rasgar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar um pouquinho. E aos poucos eu vou tentando ir até onde eu conseguir, ok? O objetivo desse exercício é deitar o peito no chão, abrir mais as pernas? Não. O objetivo desse exercício é alongar essa parte de dentro da perna. Tem pessoas que com essa perna aberta dessa maneira não vai sentir patavinas, como eu. Não está fazendo nem cócegas. Sim, e aí o que a gente tem que fazer? Se aqui eu não sinto nada nessa parte aqui da minha perna, eu preciso ir abrindo a minha perna cada vez mais. E aí eu vou vindo para frente, aí eu vou causando uma tensão maior nessa região aqui. Para os outros dentes, então você não enxergar patavinas. Sim, é essa região aqui que eu tenho que sentir agora, ok? E aí eu posso indo para frente e abrindo cada vez mais as pernas até eu conseguir colocar o cotovelo no chão. E aí, ó, aqui para mim, Mari, só para vocês entenderem. Aqui tô sentindo nada. Nada. Aqui eu sinto um pequeno desconforto. Sim, então o meu exercício de alongamento vai começar a partir daqui. Para eu forçar mais, ou eu deito no chão, mas aí a gente vai fugir do alinhamento do exercício, ou eu abro mais as pernas. Então, a gente vai precisar abrir mais as pernas. Então, eu vou puxar mais o meu corpo para frente. Agora sim, agora eu cheguei aqui num limite que essa parte aqui, ó, quando eu tô lá para frente, essa parte aqui tá começando a gritar. Ela não tá, nossa, vai rasgar, meu Deus, não tô mais nem conseguindo raciocinar o que eu vou falar para vocês. Não, não tá. Mas é nesse ponto que a gente começa a trabalhar para ganhar confiança no nosso próprio corpo. Sim? E aí eu vou permanecer aqui por 60 segundos. Vamos chegar nessa posição? Lembrando, o objetivo não é abrir o máximo da sua perna, o objetivo não é deitar peito no chão. O objetivo é você sentir essa região aqui. Se aqui você sente essa região, perfeito, acertou o exercício. E você vai permanecer aí por 60 segundos. Mari, aqui eu não sinto nada. Abre mais as pernas. Abri o máximo que eu conseguir. Estou sentindo um leve desconforto. Coloca a mão lá para frente. E aí nós vamos descendo e vamos permanecer. Você marca aí, Tia Ju, 60 segundos? O que é importante nesse exercício? A perna, ela vai querer, principalmente quem abre mais assim que nem eu tô, ela vai querer inclinar assim, ó, para frente. Tá vendo meus pés inclinados para frente? Significa que o meu joelho também rodou. E isso não pode. Eu preciso manter esses joelhos virados lá para cima. Então, existe uma força rodando esses joelhos para trás e uma outra força me empurrando para baixo, que é minhas costas ali me empurrando aqui para baixo, enquanto meus pés estão rodando para cima. Sim? E aí eu permaneço aqui. Se para eu fazer isso eu preciso ficar corcunda, eu perco o alongamento. Então, volta com a mão, arrebita bumbum e fica lá. E aí você vai sentir essa região. Normalmente, quem tem lesão nessa região, normalmente é um lado, né, que a gente tem lesão, esse lado grita mais. E aí, o que eu vou fazer com o outro lado? Vamos lá, a gente vai voltar agora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Como é que eu volto? Empurrando o chão. A perna não faz força. Primeiro eu empurro o chão. Voltei. Vai aliviar. Depois que aliviou, com a mão, pega a perna que você tem, que você não tem a lesão, que é a mais tranquila, e fecha a que você não tem a lesão. Por último, vai vir a que você tem a lesão, e aí você pode fechar já puxando o joelho para o peito. E aí eu volto do exercício. Sim? Para quê? Para a gente evitar fazer aquela espécie de estilingada com a musculatura, ok? Se você tem lesão em um dos lados, tá? Nesse exercício de abrir aqui, você percebe aqui nos adutores que um dos lados
você já tem um histórico de lesão. Na hora que você está no exercício, esse lado aqui está gritando que vai rasgar e o outro lado eu não estou sentindo nada. O que você vai fazer? Obedecer esse lado. Esse lado agora é o que manda em você. Então, aí, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que fechar um pouquinho essa perna. Ah, agora deu uma aliviada, estou sentindo alongar, mas o outro lado eu não estou sentindo nada. Ok, o que você pode fazer num exercício como esse? Isolar as pernas. Então, por exemplo, esse lado aqui, beleza, eu permaneço aqui, faço o alongamento, mas para fazer para o outro lado, eu puxo uma das pernas e essa eu dobro. E aí eu faço só para esse lado de cá, ok? Tem outras maneiras de trabalhar adutores de forma isolada, mas a gente vai falar isso nas próximas aulas. O que é importante a gente entender? Que mesmo quem já tem lesão, seja por ter feito alongamento de maneira errada, seja por ter forçado demais, seja por ter tido algum tipo de acidente, alguém estava forçando e acabou forçando demais, o importante é a gente entender que, a partir de agora, a sua musculatura ela vai conversar com você de uma maneira diferente. O que você não pode é deixar com que a dor do alongamento passe para você a sensação de trauma. Sim, aquela sensação de desespero, de não sei o que eu vou fazer, e aí você perde a noção de como avaliar essa dor. Se é uma dor, estou sentindo que está puxando, tá tudo bem. Estou sentindo que vai rasgar, tá tudo errado. Não é essa a sensação que a gente busca, principalmente para quem tem lesão. Combinado? Deu para dar uma esclarecida? Sim? Como é que você vai ganhar confiança total para voltar a fazer exercício depois de ter lesão? Aos poucos, fazendo. Sim? O que você não pode é interromper aquele ciclo da lesão que eu desenhei para vocês no começo. Aquela parte do prosseguir, você interromper. Não, eu preciso continuar fazendo, sempre numa dosagem, intensidade mais baixa, mas continuar respeitando o meu corpo, que aos poucos esse corpo vai responder. Show de bola? Dúvidas, Tia Ju? Sim. Então vamos. Nesse último exercício que você mostrou, você pode fazer ele com as costas apoiadas na parede? Pode. Nesse último exercício também, a pessoa colocou que ela sente muito o glúteo esquerdo. Se é normal sentir glúteo nesse alongamento. Então, aí precisa ver se não tem nenhuma lesão nesse glúteo também, tá? Principalmente porque você falou nesse último, né? Isso, nesse último. Ó, eu tô trabalhando as duas musculaturas, sim, das duas pernas. Se eu sinto dor mais em um, pode ser que exista uma lesão ali nesse glúteo que eu nem sabia. Tá tudo bem, tá? O que você vai fazer? Você vai trabalhar alongamento específico para o glúteo, que eu passei ontem, né? Ontem à noite. Ontem à noite eu passei um alongamento que a gente faz, tem um que a gente faz deitado aqui, ó. Sim, ou na cadeira, tá bom? Você pode fazer isso na cadeira também, sentada na cadeira. E é um alongamento para você ir trabalhando a flexibilidade desse glúteo. E aí, às vezes, a gente não consegue zerar uma abertura, por quê? Porque o glúteo, ele tá encurtado, porque o glúteo tem alguma lesão ali que tá bloqueando o movimento. Amanhã podem repetir esse exercício sem ser com você? Pode fazer sozinho esse exercício? Pode. E quem tem lesão, faça esse exercício todos os dias aí por uma semana, 15 dias, aos pouquinhos. E vai percebendo como o seu corpo vai respondendo. Show. Deixa eu só localizar aqui certinho para eu falar. E, gente, quando eu digo tem lesão, tem histórico de lesão, né? Não é que eu machuquei ontem e tô aqui hoje fazendo os exercícios, pelo amor. Sim, lesões, aconteceu há um mês, ok? A Marla tinha colocado que depois que ela teve hérnia de disco, ela ficou com medo de alongar as pernas. Aí a Marcela até respondeu ali para ela, falando, Marla, eu tenho hérnia de disco, fiz treinamento do T8S avançado, tô na última semana e não tive problema nenhum. Qual é a grande questão? Eu também tenho hérnia de disco, tá? Acho que é o mal do avançar da idade, a gente vai evoluindo assim. Qual é a grande questão? A hérnia de disco, ela tá lá nas nossas costas, ok? A nossa musculatura não interfere diretamente nela, tá? A musculatura das pernas. Só que tem um nervo que sai de lá, e que normalmente a hérnia de disco é mais baixa, né? Assim, o mais comum é a gente ter hérnia de disco mais em região lombar. E aí, esse nervo que sai de lá, que é o conhecido nervo ciático, ele passa por dentro do nosso bumbum, vem atrás da nossa perna e vai até lá embaixo. E aí, aqui dentro do nosso bumbum, a gente tem um músculo por baixo de todos os músculos. Então, a gente tem o glúteo máximo, a gente tem o glúteo médio, o glúteo mínimo. Depois, a gente tem um músculo pequenininho aqui embaixo, perto do osso do quadril, que se chama piriforme.
esse piriforme, ele faz como se fosse um triângulozinho, assim. E aí, esse nervo ciático, ele passa entre as fibras desse piriforme. Então, conforme a gente tem um bumbum mais... como é que o pessoal usou aí esses dias na live? Travado, né? A musculatura do bumbum é mais travada, a gente começa a pinçar esse nervo. E na hora que a gente pinça esse nervo, começa a irradiar dor para cima e ou para baixo. E aí a gente começa a sentir a dor, né, da hérnia de disco lá por conta desse pinçamento. Então, o que é importante? É importante a gente alongar glúteo para liberar esse músculo piriforme, deixar ele mais flexível, para que ele não fique apertando o nervo ciático e não gerando esse mal-estar, tá? Agora, o que durante um treinamento de flexibilidade eu posso acabar ferrando com a minha coluna por conta de uma hérnia de disco? Normalmente, a hérnia de disco ela vai acabar se complicando mais se você tiver se você fizer força, né? Se você pegar uma caixa pesada, se você tiver carga, sim, se você trabalhar com carga, isso pode ser que dê problema. Então, um treino de pernas altas com tornozeleira, isso pode te gerar problema, sim, dependendo do grau que tiver a sua hérnia ali. Agora, só o alongamento em si, se você se colocar na postura, no alinhamento certinho, não tem por que ter problema, a não ser que você faça um exercício errado. Por exemplo, um sapinho, tô lá no meu sapinho e deixo meu abdômen cair e fico com esse bumbum para cima. Aí eu faço uma lordose ali na minha região lombar e acabo comprimindo a região e apertando a hérnia ali, a gelatininha que herniou. Ok? Então, esses cuidados que a gente tem que tomar. Show. O Altamiro colocou, não consigo mal sentar nessa posição, nem sentado na toalha, muito duro, como faço? Show de bola, ó. Esse é um exercício mais para a gente trabalhar os adutores, ok? Quando a gente não consegue sentar nessa posição, tem muita relação com a musculatura atrás da perna. Então, o primeiro exercício, que é aquele que eu dei deitado, esse aqui, ó, é o exercício que vai te ajudar a alongar para você poder sentar nessa posição, sim? Além disso, trabalhar a mobilidade de quadril. Por que muitas vezes os meninos têm dificuldade para sentar em cima dos isquios? Sim, para empinar o bumbum e sentar em cima dos isquios. Tem o fator do encurtamento da parte de trás da perna, sim, é um fator super importante, mas, além disso, não é comum homem rebolar, né? Infelizmente, não é comum, né? Homem rebolar. Quando a gente é criança e começa a aprender a dançar e não sei o que tem, lembra? Vocês são da minha época, vai, boquinha na garrafa. Quem dos meninos aí que dançou bonito boquinha da garrafa? Enquanto isso, quem das meninas? Então, a gente tem uma cultura que menina articula mais a região do quadril. Então, menina tem essa cultura de articular mais essa região. Então, às vezes, faz atividades de dança ali que ajuda nessa mobilidade de quadril, enquanto meninos não. E aí, para eu conseguir sentar em cima dos isquios, eu preciso articular o meu quadril. Por isso é tão importante praticar mobilidade de quadril, tá? E a gente vai ter uma aula preparatória falando de mobilidade de quadril. Então, aí eu vou passar alguns exercícios para vocês dessas mobilidades. A Emanuele falou, nesse último exercício eu sinto muito mais posterior do que a parte interna da coxa. Aí abre um pouquinho mais as pernocas. Aí a gente começa a pegar mais a parte interna. Posso alongar no período da manhã e da tarde? Pode. A questão é, se você for fazer 1 minuto, não acho legal fazer os mesmos exercícios de manhã e à tarde. Tá? Porque aí você vai intensificar muito aquele grupo muscular que você está trabalhando. Então, o que você pode fazer? De manhã eu vou trabalhar a parte de trás da minha perna e meu glúteo. À tarde eu vou trabalhar a parte de dentro da minha perna, meus adutores ali, a cadeia interna e os meus rotadores de quadril, um sapinho, por exemplo. Maria, normal sentir dor quando zera a abertura? Então, logo que a gente zera, ainda é normal, tá? Por quê? Porque você está chegando no seu máximo, aquele é seu máximo de flexibilidade. Então, é uma dor insuportável? Não deve ser, tá? Tem que ser uma dorzinha, aquela dorzinha que a gente sentiu aqui para fazer o alongamento,
tá? Por quê? Porque você vai ganhando essa flexibilidade aos poucos. E aí você chega no momento que você consegue encostar no chão. Agora, depois de um tempo, você não tem mais que sentir isso, porque quanto mais você continua alongando, mais flexível vai ficando. Hoje, para eu sentir dor, se eu faço um espacate hoje, eu não sinto absolutamente nada, nem cosquinha. Sim, para eu sentir dor, eu tenho que subir a minha perna, eu tenho que negativar, para eu começar a sentir a parte de trás da minha perna alongando. O William, Mari, quando vai fazer o espacate, qual a diferença entre deixar o pé para cima ou deixar para frente igual o pé de bailarina? É a linha da perna, né? Então, quando eu faço o espacate aqui, ó, e deixo o pé solto, em flex, assim, ó, para cima, ele mostra que é meu pé, sim? Não dá uma sensação de continuidade da perna. Agora, quando eu estico tudo, ó, eu estiquei tudo até o joelho de trás, aí parece que é tudo uma coisa só. Então, é só essa questão de linha. Vai quase que para a estética, né? É, estética. Desculpa, é que quando a gente fala linha no balé, significa estética, e vocês não estão habituados com isso. Então, é mais a estética mesmo. E a galera das artes marciais usa o pé para cima? Usa o pé para cima, solto. Acho que yoga também usa para cima, se não estiver enganada. Vai de acordo ali com o que é pedido do seu desenho que você tem que fazer. A Raíssa perguntou se tem alguma alternativa para alongar posterior sem ter que mexer o pé, que ela está com o tornozelo machucado, né? Tem, dá para você deixar ele solto. Só passa assim, ó. Passo na frente do tornozelo. Passei aqui. Sim, segurei na frente. E aqui eu puxo e deixo meu pé solto. Sim, aqui dá pra gente alongar posterior. Aí eu não ativo nada de gastrocnêmio e não mexo no pé que tá machucado. Tem bastante dúvida aqui, mas acho que a gente pode ir respondendo nas próximas. Pode ser que algumas coisas são temas que você vai explorar mais também. Tá, e só mais uma, tia Ju? Ó, gente, a gente vai ter uma live daqui a pouco. E então não vai dar para responder todas as dúvidas hoje, tá bom? Mas bora lá. O Fábio colocou: meu espacate, a abertura de segunda tá 1 palmo. Qual exercício devo fazer? Não é o Fábio. Não. Tá bom, eu ia dar uns tapas nele. Como assim? Você tá no T8S avançado e vem aqui me perguntar qual exercício você ia fazer e ia levar uns tapas. Não, é outro Fábio. Vamos lá, ó. Quando a gente começa a fazer a abertura, a gente vai no que a gente está sentindo, né? Então, eu quero ir para o chão. Então, eu tô lá, nossa, só de fazer isso, eu já sinto essa parte aqui da minha perna gritar. E aí, eu vou trabalhando essa parte aqui, que é o nosso posterior, sim? E vou trabalhando até eu chegar no passo, né? Vamos supor, um palmo, ele falou? Um palmo. Então, um palmo ele está aqui, sim? Nessa distância aqui ele está. Um palmo do chão. O que acontece? Várias coisas influenciam nesse um palmo do chão. Primeira coisa que você precisa tomar cuidado. Deixa eu só virar aqui, tá difícil sustentar. Aqui. Se a perna de trás está assim, ó, virada para baixo. Se ela estiver virada para baixo, o osso do seu quadril já está batendo lá dentro do quadril. E aí não dá mais para descer. Sim? E você não consegue colocar o tronco reto. Então você precisa fazer exercícios para girar essa perna de trás para fora. Para aí eu conseguir continuar, subir as costas e continuar descendo. Sim? Então, esse um palmo, ele pode significar, desde que a sua musculatura precisa de outros tipos de exercício para ceder mais, como trabalhar outros grupos musculares que talvez você não esteja trabalhando, como os rotadores, por exemplo. Então, a gente alongar esses rotadores facilita esse encaixe da perna para fora. E aí facilita o encaixe para a gente descer. Eu expliquei bastante sobre isso na aula de ontem, na live de ontem à noite. Show? Mais uma? Vai mais uma então, Tia Jo. A Manu colocou assim: no espacate, a perna de trás só fica dobrada. Como fazer para esticar? Deixa eu pensar. Por que ela só fica dobrada, né? Essa é a questão. Se em pé o seu joelho estica normal, não era para ela ficar, talvez você esteja tentando descer mais do que seria o possível nesse momento para você.
Isso pode ser uma coisa. Assim, ó, o que faz o nosso joelho não esticar? Que musculatura que fica encurtada que faz com que esse joelho não estique? Gastrocnêmio, tá? A musculatura aqui, gastrocnêmio sóleo, eles vêm e eles pegam bem aqui perto do nosso joelho. Então, alongar essa parte da batata da perna ajuda a gente a esticar o joelho. Ponto. Só que se em pé você consegue esticar os dois joelhos, não faz sentido na hora que você desce, você não esticar, ok? Então, o que as pessoas costumam fazer quando estão no processo de zerar a abertura? Elas vão descendo, descendo. Aí elas colocam o joelho no chão. E aí desce e fica aqui. O que significa isso? Que não zerou ainda. Isso não é zerado. Por quê? Se você olhar, ó, na hora que eu coloco meu joelho no chão, ó, essa parte de trás da minha perna não está atrás do meu tronco. Para eu zerar, eu tenho que encaixar ela atrás do meu tronco. Sim? Então, significa que eu ainda preciso trabalhar mais alongamento dessa região aqui para conseguir empurrar essa perna aqui lá para trás e colocá-la bem atrás do meu tronco. Aí aqui eu tô zerado. Sim? Então, precisa só ver isso. Talvez o problema não esteja exatamente no joelho, mas no quadril. Show. Show, Tia Ju? Show, beleza. Fechamos, Tia Ju? Então, fechamos. Fechamos. Amanhã a gente vai ter live. Não, a gente vai ter live daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Ó, live, tempo de vocês pegarem um chá, para não falar outra coisa, ou uma cerveja, brincadeira. É tempo de vocês pegarem um chá, tá bom? Um café. Dá tempo até de tomar um banho. 20 horas a gente tem live aqui no canal do Felipe. Felipe Marçal. O canal é @FelipeTKD. TKD. A tia Ju vai colocar o arroba aí depois. @FelipeTKD. Uhum. Lá no Instagram vai ser, né? Isso. E aí, vai ser no Instagram e no YouTube. No YouTube também. Então, beleza. E aí eu vou estar lá, e lá eu vou estar respondendo perguntas, tá? E aí vocês conseguem colocar perguntas lá sobre flexibilidade também, tá bom? E aí amanhã de manhã, 7h52, estaremos aqui firme e forte novamente, se Deus quiser e Ele há de querer. Onde a gente vai conversar sobre o quê, Tia Ju? Você lembra? Tia Ju, tem um papel ali em cima da mesa, ó. Isso, Tia Ju, obrigada. Amanhã a gente vai falar sobre... Amanhã é quarta? Quarta-feira, gente. Olha, semana boa, hein? Como não sofrer para fazer alongamentos. Amanhã a gente vai falar sobre isso, tá? Quais são as técnicas que a gente pode usar para não sofrer tanto durante o exercício de alongamento, tá? A gente vai falar desde técnicas simples, como respiração, até algumas coisas um pouquinho mais complexas, como nível de dor, tá bom? Você vai querer usar aquele vídeo? É verdade, tinha esquecido. Eu separei um vídeo para vocês. Deixa eu mostrar o vídeo para vocês. Principalmente para a galera que tem histórico de lesão, tá? E acha que por conta dessa lesão nunca vai conseguir zerar. Eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês, uma história de uma aluna minha, que ela zerou, na verdade ela negativou, nem sei se no vídeo ela tá negativada ou não, mas hoje eu sei que ela já negativou, e eu vou mostrar a história dela aqui para vocês se inspirarem. Eu acho que quando a gente compartilha histórias assim, a gente acaba se inspirando e falando, cara, não, se ela conseguiu, por que que eu não? Por que que eu não? Não é, Tia Ju? É isso aí. Posso ver? Pode pôr, Tia Ju. A Tia Ju vai colocar o Instagram. Aí. Vamos lá. Olha, essa é a Lilian. Vamos lá, vocês vão conhecer a história da Lilian. Olá, meu nome é Lilian. Sou bailarina. Deixa eu só conferir se eu compartilhei o áudio. Espera só um pouquinho, galera. Compartilhar. Aí embaixo. Olha, eu ensinando a Tia Ju, hein, Tia Ju? Né? Fiz balé dos meus 6 aos 15 anos, parei por 7 anos, voltei após a faculdade, fiquei um ano, depois saí, depois acabei me tornando professora de balé mesmo. Enfim, enquanto eu era aluna de balé, eu cresci com a crença, né, de que eu ouvia de todos os meus professores, todos, de que para você zerar a abertura, para ter um bom alongamento, você tinha que passar do seu limite, ir além do limite de dor, tinha que suportar o máximo da dor, todas essas crenças de que dor, você precisa passar por isso, se quiser ter uma boa flexibilidade. Numa dessas,
eu tenho essa crença, eu fazia isso também com as minhas alunas, e hoje, olhando para trás, eu morro de vergonha, né? Depois de passar pelo T8S, a gente começa a ver e fala, nossa, né? Como a gente fez essas coisas, enfim. Eu consegui, sendo professora, uma vez em que eu estava alongando a minha perna por conta dessas forçadas que a gente dá para conseguir o alongamento, né? Eu estava num dia em que eu não estava considerando o meu alongamento bom, fui forçar, né? Porque foi assim que eu tive essa crença. Fui forçar meu alongamento da abertura de segunda, consegui um belo de um estiramento, uma bela de uma lesão na minha coxa esquerda, na parte interna da coxa, quase posterior. Que daí ficou doendo até para andar, enfim, fui ao médico, tratei, repousei, tudo, a dor passou, mas, né, conforme eu tentava alongar a perna esquerda, não dava mais, né, já vinha aquela memória da lesão, já vinha aquele medo de lesionar de novo, o próprio músculo dava um sinalzinho de, opa, vai voltar, né, então, eu já tinha esquecido a ideia de zerar de novo a abertura, então, até então, mesmo quando eu tinha as minhas aberturas, elas eram aquele efeito ioiô, que a Mari tanto comenta, né? Quando a gente não atinge o platô, né? Que a gente vai e volta. Então, um dia eu tinha abertura, no outro dia já não tinha mais. Então, era desse jeito que eram as minhas aberturas. Mesmo quando eu zerava, era por pouco tempo. Quando eu fiz o T8S, né? Eu entrei para o T8S intrigada, justamente por questões disso, né? 5 minutos por dia. Como isso, né? Para mim, eu tinha aquela crença de que tinha que alongar por muito tempo, né? 5 minutos, como é que isso poderia dar algum resultado? E a outra coisa que eu fiquei muito intrigada foi o limite de dor, né? Nunca nenhum professor falou para mim, olha, respeite seu corpo, respeite o limite de dor do seu corpo, né? Então, entrei para o treinamento e muito feliz, ao longo das 8 semanas, eu fui vendo a evolução, né? Então, atualmente, após as 8 semanas, né, o primeiro ciclo do T8S, que foram as 8 semanas, eu consegui zerar com as duas pernas, inclusive, voltei a fazer o espacate. Atualmente, a minha abertura ela atingiu o platô, então eu consigo fazer o espacate com as duas pernas. A minha perna não tem mais sombra de lesão, o músculo nem tenta mais me avisar, porque foi tudo muito tranquilo. Foi tudo com muito respeito dentro do limite que eu aprendi a ter com o meu corpo, que eu fui aprendendo no curso do T8S, né, no treinamento. E a minha abertura de segunda, ela falta bem pouco para zerar. Então, assim, eu estou muito satisfeita, estou muito contente com o resultado em si, porque era algo que eu já não acreditava mais, eu já tinha abandonado a ideia de recuperar as minhas aberturas e hoje eu estou muito satisfeita com isso. Fui mantendo a disciplina, né? Eu terminei o ciclo do T8S, fui mantendo a disciplina de pelo menos 5 minutos por dia, refazer os exercícios. Beleza, galera. O que eu queria mostrar para vocês é exatamente isso, porque quando a gente se machuca, a gente fica achando que não dá mais para zerar. Não tem mais como que eu vou ganhar flexibilidade toda hora que eu tento alongar, eu machuco de novo, né? E esse é o ponto, quando a gente começa a entender o nosso corpo, eu entendo que, cara, o meu limite é aqui. No outro dia eu fui fazer o exercício e eu consigo puxar um pouco mais, mantendo o meu limite. Isso é ganhar alongamento de forma saudável, isso é trabalhar alongamento de forma saudável. E aí sim a gente vai ganhando a flexibilidade que a gente deseja. Tá? A Lilian foi uma delas, tá? Uma das pessoas que teve lesão, tinha uma lesão, né, pregressa, e durante o treinamento ela foi descobrindo como o corpo dela funcionava e foi conseguindo ganhar. Hoje ela já negativou a abertura de segunda, tá? Eu sei que ela negativou a abertura de segunda hoje. Então, assim, não existe essa de, eu me machuquei, nunca mais eu vou. Não, é um processo lento. É só isso que você tem que ter a clareza. E quem não tem uma lesão expressiva, né, na musculatura que tá envolvida na abertura, cara, fique esperta, tá bom? Porque é muito comum as pessoas terem exatamente pelo que a Lilian falou. É uma cultura muito grande de forçar, eu tenho que me alongar durante muito tempo, aí você coloca a sua musculatura em sofrimento muscular, porque você dá uma intensidade muito alta de treino para ela, e aí acaba sobrecarregando, tá bom? Então, cuidado com isso.